Salmo de número 133, dos versos 1 ao 3. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor Deus, agradecemos por estarmos aqui unidos no seu nome, pedimos que essa palavra se cumpra hoje. Nós nos alegramos, nós ficamos felizes por estarmos em meio aos irmãos, aos salvos, aos eleitos de Deus. Que o Senhor nessa noite possa fazer cumprir essa palavra, Pai. Que o óleo desça sobre a cabeça de cada irmão. Que venha escorrer, que haja união, Pai, entre nós e também com o Senhor e juntamente a sua santa palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Irmãos, não é de hoje, e também não é algo novo, inédito, que as pessoas às vezes tratam o momento do culto como algo rotineiro, corriqueiro, né? Quanto a isso, o profeta Ezequiel, Deus avisa ele, falou, olha, as pessoas se reúnem aí porque elas se acostumaram com você. Como de costume, elas foram até o momento do culto, ouviram as suas palavras, e isso não é bom. Mas não é bom por quê? Porque não foi algo transformador, foi só mais uma reunião. Então, partindo desse ponto, eu gostaria de trazer esse Salmo 133 com uma leve chamada de atenção, não no sentido de exortar, mas no sentido de dizer que o culto a Deus, ele é algo totalmente santo, que deve recorrer com regularidade, com total sentido no que foi prestado. Por exemplo, como que nós lidamos com esse momento aqui? A Bíblia diz que a união é algo bom, que os irmãos viverem unidos é algo gracioso, algo que traz alegria, algo que não deve correr peso, aquele peso de tristeza, de angústia, mas que o momento da união seja bom, seja suave. O que é algo suave? É algo fácil de ser absorvido, digerido. Vou comer uma comida leve hoje. Por quê? Quero comer algo suave, para que na noite eu não passe mal por ter comido demais. Então você come algo leve, algo tranquilo. Quando nós trazemos isso para o momento do culto, é necessário que haja esse mesmo entendimento. Porque para muitos o culto parece ser algo enfadonho, cansativo, pesado. Algo que traz dor e não algo suave. Não algo que está... O que você faz? O que é que você faz que é suave para você? Algo que você gosta. O mundo já entendeu isso, por isso que vem com aquela historinha, né? Trabalhe com o que você gosta, que não haverá trabalhado nenhum dia na vida. Né? Porque se você fizer o que você gosta, vai ser prazeroso, vai ser suave, vai ser fácil fazer. Quem gosta de jogar bola? Eu vou ser jogador. Se consegue? Beleza, eu gosto do que eu faço, porque eu amo jogar bola. Bem, algo suave para ele, algo tranquilo. Quando nós falamos do culto, é o mesmo entendimento. Se nós temos prazer em Deus e na lei de Deus, o momento do culto é algo sublime, algo alegre, algo tranquilo, não há peso em nós, eu vou para o culto. Por que não há peso? Talvez fosse Rodrigo, mas lógico que há. Porque há investida espiritual. Irmão, a investida espiritual, ela vem de fora, mas a alegria está dentro. O inimigo põe o carro, fura pneu, põe alguém para te atrapalhar, põe alguma coisa para te tirar de vir para esse lugar. Tudo acontece no momento do culto. Mas você fala, não, tranquilo. Está tudo acontecendo, tal, isso eu já era previsto, eu sei que as coisas são, mas eu vou chegar lá independente do que aconteça. Vem com alegria, vem com satisfação. Não há peso. A pergunta que eu faço para início de mensagem é, se você tivesse uma reunião com alguém muito importante para você, eu quero uma reunião com o presidente da empresa, quero conversar com ele, algo importante, quero um aumento salarial. E ele vai e concede para você, pode chegar dia 28
Amanhã às 15 horas. Você vai atrasar? Não vai. Você vai faltar? Muito menos. A menos que algo muito importante tenha acontecido. Sim ou não? Do contrário, você vai chegar e vai chegar antes. Vai chegar pronto, vai chegar ansioso para aquela reunião. Assim é o culto. Assim é o culto. Eu não estou pregando aqui para X, para Y. Estou pregando para toda a igreja, para que todos tenham o mesmo entendimento da importância desse momento. Você percebe que em muitos lugares há diferenciação entre o culto de quarta e o culto de domingo? Não existe, irmão. Seja de oração, seja de quarta, seja de domingo, seja escola dominical. A cada reunião da igreja é o momento que nós temos uma reunião com Deus. Com Deus, Ele que está aqui para nos esperar. Muito mais do que qualquer carne e sangue. Muito mais do que a mim, muito mais do que a minha esposa, muito mais do que qualquer outro irmão. Eu vou lá porque eu quero conversar com o irmão lá. Não! O principal foco do culto é a Deus que nós viemos oferecer. Os louvores, a adoração, as contribuições. Senhor, nós estamos chegando aqui porque eu preciso glorificar o Teu nome. Eu preciso, a minha vida depende desse momento de abastecimento junto aos irmãos. E as pessoas não têm esse entendimento. Não levam isso a sério. Por isso que vez ou outra, como Paulo diz aos Colossenses, eu não canso de falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Nós esquecemos facilmente. Os dias vão correndo e isso vai ficando demasiadamente fraco. Vai perdendo aquele foco. Você que está aqui, você não nasceu para ser um frequentador de culto. Você nasceu para ser um adorador. Frequentar o culto é consequência da adoração. Frequentar o culto, estar presente, estar junto aos irmãos, é a consequência da adoração devida a Deus. Você percebe isso? A tentação de Mateus 4:10, Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmão, o que tem a ver isso com o meu culto? O que tem a ver eu ter que adorar somente a Deus, só a Ele eu servir, com o culto que você está falando? Quando você falta, quando eu penso em faltar, eu estou não adorando a Deus, mas adorando alguma outra coisa. Independente, irmão, se está certo ou errado. Eu quero que você entenda que eu não estou falando dos casos extremos. Um caso de serviço que não há como revogar. Então vamos você faltar ao seu serviço para vir para a igreja. Não é isso. O que eu estou dizendo é ausências que são fora de contexto. Ah, irmão, faltou por quê? Não. Faltei porque eu tive um motivo plausível, irmão. Faltei por isso. Eu faltei porque eu estava doente. Eu faltei por causa disso. É algo que foge do contexto, né? Como às vezes eu converso com o irmão, outro irmão, você faltou por quê? Ah, eu faltei, irmão, por causa de... Não falta de vergonha na cara, né? Tem um irmão ou outro que responde assim. Mas isso é a sinceridade, né? Porque muitas pessoas se convertem, faltou por quê? Ah, não existe um motivo. Não existe uma coisa ou outra que acontece. É melhor você ser sincero. É necessário que haja isso em nós, irmão, porque Deus Ele busca quem? Os verdadeiros. Os verdadeiros, mas a mensagem que eu estou trazendo aqui é: nós somos adoradores. Quando nós não estamos adorando a Deus, alguma coisa você está adorando. Não estou adorando a Deus, está adorando quem? Quem você usa para substituir o culto. Tem gente que falta por conta de horas extras. Então você está adorando quem? O dinheiro. Tem gente que falta por festas. Então você está adorando quem? Os seus prazeres. Tem gente que falta para descanso. Ah, irmão, trabalhei muito. Deus entende. Sabe o que Ele entende? Que você está adorando mais a você mesmo do que a Ele. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, tudo que nós colocamos acima de Deus para justificar não estar presente ao culto é idolatria, é pecado. Estou me idolatrando. Eu estou tendo o meu prazer, as minhas riquezas, o meu eu acima do Senhor. Está pecando, está errado. Isaías 43:21 diz: este povo eu criei para mim
e o meu louvor eles relatarão. Somos povo de Deus, irmão. Se os filhos das trevas adoram as suas divindades, nós que somos filhos de Deus, vamos fazer o quê? Adorar a Deus. Isso é lógico. É só somar uma coisa com a outra. É só deixar correr que isso acontece. Quanto aos puritanos, aquele grupo de irmãos fervorosos que levavam as suas vidas guiadas pela Bíblia, pela palavra de Deus, eles colocavam que o culto público é o céu na terra. E não é isso para nós? Não há outro lugar melhor do que estar, senão num culto a Deus? Você está triste, você vai para onde? Para a igreja. Você está doente, você vai para onde? Para a igreja. Você está feliz, você vai para onde? Para a igreja. Por quê? Nós entendemos que tudo provém do Senhor. Tudo provém de Deus. E qual melhor lugar seria, senão a casa de Deus? A casa de Deus não é o lugar geográfico, não são as matérias, é o corpo de Cristo unido. Qual lugar melhor senão esse? Então os puritanos relatavam isso, o culto público ao céu na terra. Se ele não alegra o seu coração agora, o céu não lhe será prazer amanhã. Para muitos, irmão, infelizmente, é doloroso vir para a igreja. É só cumprir uma tabela, cumprir um horário, cumprir um protocolo. É prejuízo, é enfadonho chegar aqui. Por isso que cada vez mais devemos ter o céu como nosso maior tesouro, ter a Deus como nosso bom tesouro. Por quê? Aí as prioridades mudam, os desejos mudam. Por isso que isso deve estar sempre bem gravado no nosso ser. O Salmo 84, verso 4 fala assim: bem-aventurado. O que se entende por bem-aventurado? Felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você está vendo como que para qualquer crente saudável, glorificar a Deus e estar na casa de Deus é algo prazeroso, algo alegre. Sabe por que por vezes nós temos essa facilidade em sair tão facilmente desse pensamento ou dessa doutrina? Por conta da facilidade que é hoje, irmão. Hoje é fácil você, principalmente no nosso país, por enquanto, é fácil você ir para a igreja. É tranquilo. Você não enfrenta enchente, você não enfrenta grandes perigos, ninguém te persegue. Muito pelo contrário, é honroso ver o crente indo para a igreja. Ninguém chicoteia ninguém. Então não há perigo. Não tem grandes represálias por isso. Agora, coloca peso em cima. Arranca as igrejas, deixa uma porta longe. Olha, lá a pregação da palavra. As pessoas atravessam os estados, vão longe, sofrem perigos. Para quê? Para ouvir alguém pregando a palavra. Mas por conta de haver muito, de haver em abundância, perde-se o valor. Para o mundano, para o crente não. O crente ele se alegra em ver as portas se abrirem. Se alegra em ver o trabalho avançando. Tem gente que fala, mas em todo lugar tem uma igreja. Glória a Deus, irmão. Falando igreja, né? Glória a Deus. E tem alguém num bairro, tem outro no outro. Melhor vai se alegrar com ver o quê? O bar abrindo? E ver o quê? Os botecos abrindo, as pessoas se perdendo através desse estabelecimento. Temos que nos alegrar em ter portas abertas, amém? Pregação da palavra. Para isso deve ser a nossa alegria. Por isso que você, quando vier aquela dúvida, eu posso faltar ao culto hoje? Não posso faltar ao culto. Não existe para nós isso, irmão. Essa facilidade, essa destreza. O culto se é faltado quando se tem bons motivos. Não é só motivo. Bons motivos para se faltar. Irmão, não vai dar. Não posso. Eu posso faltar? Irmão, aí depende, né? Irmã, não sei se você acha que isso, se o seu motivo ele ultrapassa a ordem de Deus de cultuar, se você acha que Deus vai se sensibilizar com isso, né? A decisão é de cada irmão. Mas dentro dos contextos normais, não se falta culto. Amém? Não se falta. Apocalipse 5,13 diz de todo ser que existe,
no céu e na terra e debaixo da terra, dizia: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Quando nós entramos aqui, é para isso que nós viemos, para glorificar a Deus, para render o Senhor. Por isso que é necessário que haja de retirar a sandália dos pés. Ali você tira tudo que não agrada a Deus. Fala: Senhor, aqui eu cheguei e aqui eu gostaria que o Senhor recebesse o meu louvor, a minha adoração, a minha força, tudo que tem eu entrego ao Senhor. É necessário isso, irmão. As pessoas não estão levando mais o culto a sério. Observe, as grandes igrejas são numerosas em certos pontos, em certas datas, em certos dias. As pessoas vêm ou frequentam os cultos mais vultuosos por conta de quê? Do pregador, do congresso, da festa, da comemoração. Não por Deus. Não frequentam os cultos por causa... eu vou por Deus. Poucas pessoas vão para a igreja com esse motivo. Aí você percebe que elas estão ali não por causa de Deus, mas procurando seus próprios interesses, a seu próprio bem-estar, a sua própria satisfação em ouvir uma mensagem de um pregador conhecido, de ouvir o louvor de alguém que vai estar naquele culto, naquele dia. Por isso, enchem-se os ministérios, enchem-se as igrejas, não por Deus, mas por aqueles que ali estão. É um culto para nós mesmos. Lembra o escândalo que deu uma canção de um tempo atrás? Que a menina disse que na canção dela que nós fazemos cultos para nós mesmos? É isso que está dizendo. Só roda aqui, só fica no meio, só tá aqui nesse movimento religioso, mas o coração nunca se conectou com Deus. Nunca entrou, nunca teve a satisfação de vir ao culto, falou: eu vou lá porque eu quero sentir. Não, vem porque gosta da melodia, gosta de quem canta, gosta de quem vai pregar, mas a palavra mesmo não faz mais efeito. Para nós não. Devemos tomar cuidado com isso. O culto deve ser um serviço a Deus. Senhor, eu vim aqui prestar minha adoração. Eu vim aqui, meu Deus, as coisas não estão bem para mim, Pai, mas o culto não depende disso. O culto não depende se a gente está bem ou não. O culto a Deus depende se você está vivo ou não. Se você está vivo espiritualmente, você vai cultuar a Deus. Independente se você está bem, está enfermo, está doente, você vai cultuar o Senhor. Agora, se você já está morto espiritualmente, não tem prazer em louvar. Morto não louva. Morto não adora a Deus. Morto não se alegra na presença de Deus. O vivo se alegra. Amém? Segundo ponto, cuidado com o esfriamento espiritual. Primeiro você percebe que o culto é uma obrigação, é uma adoração a Deus. O segundo ponto, cuidado com o esfriamento, irmão. As pessoas vão tratando o culto de algo assim, tão corriqueiro, tão habitual, que não percebe que por vezes o esfriamento acontece por pequenas faltas. Eu falto uma oração, eu falto um culto aqui, um culto lá. Nenhum esfriamento é assim. Nenhum esfriamento é desligar o botão, acabou. O esfriamento ele acontece gradualmente, pouco a pouco. Você deixa de orar um dia na sua casa, você deixa de ter o contato com a palavra um dia, no outro dia você já começa a sentir peso para vir para o culto. Depois você fala: acho que esse eu vou faltar. Esse dá para ir, mas esse eu vou faltar. Esse você falta. O outro você vem. Aí passa um dia, mas você acha que eu vou faltar de novo. Aí você falta. Aí no outro passa 2, 3, 4, você vem. Aí passa uns 2, falta uns 2, 3 seguidos. O que é isso? Tá indicando, o termômetro está indicando que aos poucos nós estamos nos esfriando da presença de Deus. Faltar o culto já não traz mais peso, já não traz mais dor. Eu lembro de um amigo que ele falou assim: olha, eu não gosto, eu como lanche só os finais de semana. Eu falei: você gosta disso? Aí ele falou: não, é por segurança. E se eu começar a abrir brecha durante a semana, eu vou achar que todo dia eu vou poder comer. Então, para evitar o mal, eu já deixo certo só o final de semana. A mente dele já é doutrinada ao quê? Final de semana é o lanche. Dia de semana,
sem costume de comer lanche. Qual que é a nossa aplicação para isso? Se você doutrinar sua mente que o culto não se falta, você vem. Você não trabalha assim? Não posso faltar ao trabalho. Então você vai. Você acorda um belo dia falando assim, hoje eu não vou. Não estou sentindo vontade de ir. Hoje eu não vou. Ninguém faz isso, irmão. Ninguém é louco. Por quê? Alguém vai ligar cobrando. Cadê você, cidadão? Né? Chegou cedo para janta? Então você vai. Você vai, você se preocupa. Você, mesmo cansado, aflito, triste, você vai trabalhar com todo sorriso, com toda alegria. Por quê? Você tem um benefício no final. Pagamento. Mas o que acontece com o culto? Quem que vai te ligar no outro dia? Eu ligarei para você. Ou a minha esposa. A mensagem você vai receber, irmão. Se não no outro dia, no dia seguinte, vai receber. E pasmem, alguns ainda chateiam com isso. Chateiam com isso. Não gostam. Por quê? Eu não sou acostumado com essa cobrança. Irmão, se vocês faltam, eu sinto falta como irmão. O irmão faltou no culto. Será que ele está bem? Vamos ligar para ver, né? Está vivo, está tudo certo. Eu tive um oficial uma vez, numa missão, que a gente não tinha contato com ele durante todo o tempo, todo dia. Então, o que ficou combinado? Todos os dias, às 8 da manhã, a gente se reunia, ele retirava asfalto, para ver se estava todo mundo lá, e depois ficava todo mundo liberado para fazer o que quer. A mensagem que eu mando, irmão, é só isso. Não estou cobrando, xingando. Ô, irmão, tá tudo bem, faltou, tá bem. Mas as pessoas não gostam de prestar contas. E eu não estou querendo saber se o motivo que faltou, eu quero saber se está vivo. Só isso. Né? Se a pessoa está respirando, está com alguma dificuldade, com algum problema. Mas infelizmente, irmão, nem todo mundo pensa assim. Isso é o cuidado para que a pessoa não caia no esfriamento, irmão. De pecar em paz. De pecar tranquilamente. Faltar culto sem motivos aparentes é pecado. É pecado. Deus fala, vocês devem me adorar. Vocês devem congregar. Vocês devem se reunir no meu nome. Vocês são o meu corpo. Aí aqui é casa de Deus. Se Deus está aqui, se aqui é casa de Deus, se Deus está aqui, o que ele espera? Que os seus filhos venham. Amém? Que os seus filhos venham, se unam para adorá-lo. Se nós não fazemos isso, nós estamos indo o quê? Contra a lei de Deus, de congregar. Indo contra a lei de Deus, você cai no erro chamado de quê? De pecado, que nada mais é de ir contra a lei de Deus. Automaticamente pecou. E o que deve ser feito a alguém que é pego no erro? Deve ser buscado, deve ser colocado de volta, deve ser tratado. Irmão, volta, vem para o culto, apareça, né? Venha. Romanos 1, 20 e 23. Eu vou ler a partir do 21. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Paulo está falando o que a gente está falando desde o começo. Quando nós não glorificamos a Deus como tal, nós estamos glorificando alguma outra coisa. Alguma outra coisa é criada a nossa imagem e semelhança. Que é o quê? Às vezes a nós mesmos. Estou cansado, não quero, estou chateadinho com o irmão, estou aborrecido com não sei o quê. Irmão, eu já aborreci você, eu tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza que você também já me aborreceu com alguma coisa. E está tudo certo, somos todos pecadores. Mas Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus estava no meio da nossa briga? Deus estava no meio do nosso desentendimento? Não. Agora, esse momento aqui também não tem nada a ver com isso. Devemos nos unir. Por isso, todas as vezes você vai ver, se alguém vier trazer a oferta e souber que tem alguém entristecido, batido, antes deve ir lá, reconciliar com ele, falar, resolver a situação, para que venha e traga a oferta. Todo problema, toda falha, toda contenda deve ser resolvida para que o culto tenha andamento. Agora, faltar culto por isso, essas coisas não existem, irmão. Amém? Não existem. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós não venhamos a cair nesse texto. Temos o conhecimento de Deus, mas não glorificamos a Deus como Deus. Amém? Isso
Você pode cair num pecado, está lá em Apocalipse 3,15. Não és frio nem quente. Olha que tristeza, irmão. Está aí. Não desandou, também não andou. Não atou, também não desatou. Fica esse negócio. Sabe esse crente morno? E você sabe o que Deus vai fazer com o morno? Ele vomitará da sua boca. Amém? Então a advertência bíblica que Jesus dá à igreja de Éfeso é: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós não somos de faltar culto à toa. Mas com o tempo, nós podemos perder o amor por Deus através do culto. O amor pela presença de Deus no meio da congregação. E isso vai se tornando rotineiro. Aos poucos vai ganhando espaço. E Jesus falou: vocês estão abandonando o primeiro amor. Qual que é o recurso para que isso seja resolvido? Chame outro pregador. Faça um congresso. Faça campanhas. Não. Arrependa-te. Lembra de onde caiu e volta. Lembra o que foi que tirou o brilho. Lembra o que foi que tomou o lugar de Deus e volta. A igreja começa a esvaziar. O pastor começa a ficar doente. Louco da vida. Eu preciso mudar a mensagem. Acho que a mensagem está muito dura. Não, começar a esvaziar, né? Prega mais dura ainda. Não vai ser o mel na chupeta que vai encher a igreja. Ou muito pelo contrário, né? Às vezes é o mel na chupeta que enche a igreja. Um monte de crente fraco, que não aguenta nada, que não pode ouvir nada, que não se preocupa com o culto a Deus. Eu não estou aqui criando gente para se sensibilizar com a minha voz. Estou criando gente aqui para ouvir e ter amor e satisfação e vir para a igreja para glorificar Deus. Dependendo do que aconteça. Mas por conta desse milindre, esse negócio. Observe a história da igreja, irmãos, as pessoas morriam por se declarar cristãos. Por dizer que adoravam. Pronto. Agora hoje não. Hoje qualquer coisa é motivo para tirar as pessoas da igreja. Qualquer coisa é motivo para o culto não ser mais prioridade. Isso está errado. Paulo alertou aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, na sua primeira carta, assim, não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. O Espírito Santo, ele tem o simbolismo do fogo. E esse simbolismo do fogo é: como é que você faz para apagar o fogo? Uma das possibilidades, você tira o oxigênio dele. Tirando o oxigênio, rapidamente o fogo se apaga. Como se você tivesse algo pegando fogo aqui dentro de uma panela, você vier com a tampa na panela, você acaba o fogo. Por quê? Tirou o oxigênio dele. O símbolo do Espírito Santo sendo fogo, Paulo está dizendo a mesma coisa. Não extingue o Espírito. Não apague o Espírito. Em outra tradução também você pode ver, não sufoque o Espírito. Porque isso que acontece, irmão. Você começa a faltar, você começa a sentir. Nossa, faltei o culto. Um dia você sente, no outro você sente, no terceiro você sente. Começa a chegar um tempo que isso não é mais sentido. É normal. É normal faltar. Não é. Não pode ser. Nós não podemos apagar isso. A cada falta, ainda que justificável, deve trazer em nós dor, peso. Quem está falando aqui? Você não foi alguém que sempre amou o culto. Eu dava glória a Deus quando eu estava de serviço domingo. Matava a escola dominical e o culto à noite, eu tinha sábado de folga. Quando eu estava de serviço no sábado, irmão, eu estava lá. Eu tinha que trabalhar no sábado, que antes era o dia inteiro, e domingo de manhã tem escola dominical, eu tinha o culto à noite, perdi o final de semana. Mas com o tempo você vai falar: não, peraí, o que importa? O que importa é Deus. Sim, o que importa é Deus, o que é importante para mim também é aquilo que importa ao Senhor. Se para Ele o importante é eu estar no culto, vamos estar no culto. Amém, irmãos? Não extingue isso. Talvez você perceba que, às vezes, aquele texto de Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você pensa só entre briga de irmão e irmão, e é o contexto de sociedade, mas o amor por Deus também. Nós vamos vendo a maldade, nós vamos vendo as coisas, isso vai desanimando servir. Nós vamos vendo um irmão fazendo isso, outro irmão fazendo aquilo, você fala: vou largar a mão. Aí o amor vai
se esfriando. E esse é o tema que nós estamos dizendo aqui. Cuidado com o esfriamento espiritual. É assim que ele acontece. Nada de repente. Nossa, o irmão apostar todo dia para a noite. Não, peraí. De jeito nenhum. Pode puxar o histórico dele aí. Começa a ver quantas reuniões ele negligenciou. Quantas orações ele não fez. Quantas leituras ele deixou de fazer. Quantos momentos de envolvimento com a obra de Deus ele deixou de lado. Soma tudo isso e deu o resultado final agora. Não é que do nada ele esfriou, não. De jeito nenhum. Pode ver que é lá de trás. Foi sutil. Foi silencioso. Mas foi perigoso o resultado final. Um exemplo que eu posso dar para você aqui, irmão. Pensa num ferro que você acabou de arrancar do fogo. Sabe quando você vai fazer um furinho em alguma coisa de plástico, você põe a faca lá, fica a ponta preta? Quando a faca está lá, o que acontece aquilo ali? Começa a ficar vermelho, incandescente, né? Fica vermelho, aquele ferro ali, tudo. Se encostar, queima. Mas deixa alguns segundos fora, aquele brilho do ferro, ele vai sumindo. Assim é quem falta. Falta um culto, vê o outro, você vê normal. Agora começa a dar tempo, o brilho vai sumindo, o fervor vai sumindo, a eficácia vai sumindo também. Aquele ferro antes quente, que ao encostar na tampinha de borracha faz o estrago, põe ele frio, não adianta nada. Pode fazer força, pode se machucar. Assim é o crente longe de Deus. Assim é o crente longe da casa de Deus, longe da presença de Deus. Ele não tem mais força contra o pecado. Aquilo que antes ele passava com facilidade, agora para ele já é um peso, já é uma dificuldade, já é uma luta. Por quê? Porque ele não tem mais fogo nele. Ele não tem mais força, ele não tem mais aquela operação do Espírito. Por quê? Ele negligenciou muitas partes. E isso para nós não pode acontecer. Terceiro ponto, eu não quero te deixar cansado. O culto público é um mandamento bíblico. Você vê isso em Efésios 4, do 11 ao 16. O texto diz que Deus separou alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para que haja uma preparação dos santos para o ministério. Isso vai acontecer lá na sua casa? Não vai. Não vai. Ah, irmão, mas lá em casa eu oro. Tá. Lá na sua casa você tem um mestre, você tem um apóstolo, você tem um evangelista, você tem um profeta lá dentro. Não tem. Está desprotegido. Principalmente para esse fim. Está desprotegido. Não tem. Você tem tudo isso lá? Não tem. Você consegue ter todo o aparato de ensino, de louvor, de culto, de animação lá na sua casa? Não tem. Não tem, irmão. Isso é claro. Não tem. Tem todo aquele amparo, tem todo aquele momento, olha, eu estou ali louvando com os irmãos. Não, lá você canta o seu louvor no banheiro, lá no chuveiro, se derrama na presença de Deus, amém. Mas lá tem alguém para te ensinar, para doutrinar, para puxar a sua orelha. Não tem. E o que a gente menos quer? Alguém no pé. Né? A gente quer, certo. Por isso que as igrejas que geralmente são mais cheias, que tem gente saindo pelo ladrão, dá uma olhada na pregação. Começa chamando de lindo, termina mandando para o inferno. É triste, irmão, isso. Eu conheci uma moça esses dias que ela postou a foto do casamento dela. Eu peguei, vai casar agora? Por que o escândalo? Porque culto após culto eu vi aquela menina postando foto da ceia na mão. Morando amigada. Orando com o rapaz lá. Ah, irmão, mas isso aí é coisa religiosa. Já morando com fé, casado não, uma coisa assim? Não é assim não, irmão. Não é assim não. Tem que alguém lá, ô, meu filho, vamos, né, acelerar esse, vamos dar um jeito. Tem que arrumar, quer ser, amém, mas vamos acertar esse lado aí. Mas as pessoas não querem isso, Júlia. Ninguém quer mais te chamar a atenção. Acho que, falou demais. Tudo quer rebater. Tudo que é não sei o quê. São coisas que vão acontecendo. Por quê? Ninguém mais quer estar pronto, apto para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você edifica alguma coisa como? Você edifica uma casa comprando ferro,
de um tamanho padrão, tijolo do tamanho padrão. Você coloca tudo do jeito que vem do material de construção, você coloca na casa? Não. Você corta o ferro, você amarra o ferro, você levanta, você põe a coluna, você compra pedra a menos, tem que comprar mais. Mas há todo um ajuste. Esse ajuste acontece em casa? Não. Acontece na igreja. A disciplina, o chamado banco, né? Não dessa forma, mas é bíblico. Existe a disciplina e isso não acontece em casa, irmão. Acontece dentro da casa de Deus. Amém? Por isso que o culto público é um mandamento, é uma ordem, porque aqui você é edificado, é ensinado e principalmente é santificado. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto veres que o dia com D maiúsculo se aproxima, a vinda do Senhor. A cada dia que vai se aproximando, essa mensagem cada vez mais tem que ser rebatida, né? Pregada, colocada em pauta de novo. Irmão, não fala, irmão, vem, irmão, vamos pegar firme, irmão, vamos para frente, irmão. É assim mesmo, por quê? À medida que o mal aumenta, as pessoas tendem a enfraquecer. Então deve-se haver o quê? Uma compensação, irmão. O mundo é mau, as coisas vão acontecer, está cada vez mais difícil. Mas mantenha a fé em alto, continue vindo para a igreja, não deixe de congregar, vem aqui para você se levantar, se alimentar da palavra. É preciso que seja pregado, irmão. Não deixe. Eu estava conversando com o irmão e falou assim, não, mas não deixemos de congregar. É uma... Qual foi a palavra que ele usou mesmo? É uma... Não é indicação, não. É uma... Oi? Não, era como se fosse um pedido. Era outra coisa, mas era comparado uma sugestão. Não, aqui o autor está sugerindo. Não deixemos. Que sugestão é essa? A sugestão é, talvez, caso for, né? Você está sugerindo, irmão, caso não for, eu te sugiro que você vá ao culto. Irmão, talvez apareça lá. Caso não tenha nada a fazer, vá ao culto agora. Sabrina, não falte o próximo culto. Que sugestão você tem? Nenhuma. Vir. Não existe sugestão quando o assunto é glorificar a Deus. Não existe sugestão, não existe outra opção, se não cumprir o que está previsto. Não deixem de congregar. Não é um conselho, é uma sugestão. É ordem. Negligenciar o culto público é desobedecer a Deus. Olha os apóstolos, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na leitura da palavra, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não era somente vir aqui, se reunir, mas perseverar nisso. E a perseverança, irmão, todos os dias, batendo em cima, corriqueiro, andando, indo além, porque isso para nós é essencial, ter o culto como prioridade. Louvai ao Senhor na congregação dos santos, Salmo 149, verso 1. O culto doméstico, as orações feitas em casa, a leitura da Bíblia, tudo isso que nós fazemos no particular, não substitui o culto público. Essas coisas complementam, mas elas andam juntas. Ah, eu não vou na igreja porque eu vou lá, eu vou fazer a reza das 4 da manhã. Eu não vou na igreja porque à noite tem um homem que ora pelo copo de água e eu vou assistir o culto online dele. Não, que isso? Essas coisas, gravações, pregações gravadas, elas são para esses pontos aonde não fere o que é primário. Tem gente que põe as coisas virtuais, digitais, acima disso. Que era para ser bênção, vira maldição. Ah, mas eu tô cansadinho, hoje eu vou ficar em casinha, e porque eu quero esticar minha perninha, e depois você vai pro inferninho também. Pô, irmão, será que é tão difícil entender isso? Será que sou eu que estou entendendo isso aqui errado?
As pessoas vão perdendo a força. O pessoal antigo ia Nossa, fazia de tudo, bicicletinha, carregando na Dona Maria atrás, a perninha cruzada, atravessava o mundo de bicicleta para ir lá pegar 5 horas de culto, com o microfone parecia uma caixa de marimbondo e vinha embora feliz. Agora hoje, não se pode atrasar 10 minutos, temos as melhores tecnologias, tem tudo de tudo, mas não, é um peso vir só sentar aqui e ouvir a palavra, glorificar a Deus e ir embora para casa. Um exemplo que você pode ter aí. Pensa só. Você é um soldado. Você é um soldado. É um soldado de Cristo, amém? Mas vamos colocar aqui o soldado aqui do exército. Soldadinho ali do exército. Vamos supor que esse soldado ele tem uma reunião lá no batalhão dele. É Lorena lá. Aí ele tem que estar lá no culto, na reunião, às 20 horas. Aí dá às 20 horas, ele fala assim, é o seguinte, eu vou colocar minha farda e eu vou ficar aqui no meu quarto, ou eu vou colocar aqui a cerimônia aqui para eu assistir daqui de casa, mas eu vou estar fardado aqui em casa. Ele deixou de ser um militar? Não. Ainda é um soldado ali. Mas ele está em desobediência porque onde que era para ele estar? Lá no batalhão dele. Prestando continência para o general dele. Para receber as ordens que o general dele vai passar. Aí ele está na onde? Está na casa dele. Hoje, na telinha ali, né? Ah, o general falou isso. Amanhã vai ter a chamadinha lá. Cadê o fulano que não apareceu? Vai ter as devidas punições. Agora, por que a gente acha que com Deus não é assim? Que Deus vai, né? Tadinho dele. Ai, meu Deus. Faltou, cansou. Não falte ao culto público. Vem, irmão, tenha isso como prioridade. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, o Salmo 29:20. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, Hebreus 3:15. A ausência do culto é desobediência direta à ordem de Deus. O texto, como eu disse em Hebreus 10:25, não é quando der, mas é um mandamento claro. Bem-aventurados que habitam em sua casa, como diz o Salmo 184:4. A bênção é para quem está presente, não para os que ficam de fora. Bem-aventurados que habitam em tua casa, os que frequentam, os que estão sempre ali, esses são abençoados. Amém? Agora, para que você entenda, a parte teórica já foi colocada, a prática que você perde. A cada culto, Deus prepara uma palavra específica. O rapaz que estava aqui, perdeu hoje. Talvez uma outra oportunidade ele possa ouvir a mesma mensagem. Você que veio aqui, recebeu uma mensagem para hoje. Amém? A cada culto existe um alimento espiritual que não se repete. Não vai repetir isso aqui. Se amanhã eu quiser pregar a mesma mensagem, você já vai ouvir ela de forma diferente. Não vai repetir. Então a cada culto você tem que vir atento. O que vai ser dito hoje? O que Deus quer para mim hoje? Porque hoje é o que importa. Você sabe se vai ter um amanhã? A cada culto, o Espírito Santo age de uma forma única. Talvez ele exorta um, consola o outro, levanta o outro, abate o outro. Né? Tem irmão que ele é elevado demais. Tem que... Não dá para levar ele mais não, senão ele já ultrapassar as dúvidas. Tem que trazer de volta. A cada culto, o Espírito Santo guarda, protege, livra, transforma a igreja para edificação e louvor do nome de Deus. Imagina que a cada culto, irmão, você é aquele ferro a ser trabalhado. Cada culto é uma martelada que você leva. Qual a finalidade? Bater por bater? Não. Para que tenha mais corte. Para que aquela lâmina tenha mais um fio alinhado. Por isso que é importante não ficar faltando, não perder os manjares pelo qual o Senhor nos chama para vir participar, os banquetes ao qual o Senhor prepara. Negligência revela prioridades erradas. Quando alguém falta por trabalho, lazer, preguiça, está dizendo,
essas coisas são mais importantes do que Deus. Jesus disse, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez eu falando isso aqui, vai, Rodrigo, para você é fácil. E, irmão, a gente em cada crise. Nossa, amanhã, se não tivesse a oração, eu podia fazer tal coisa. Sabe, esse pensamento não passa na minha cabeça? Não, claro que passa. Mas eu tenho que voltar. Não, peraí. Deixa eu pensar do jeito certo. Se eu não buscar Deus amanhã, quem garante que ele no dia seguinte será uma benção? Se eu não buscar Deus amanhã ou hoje, quem garante que o dia ou outro dia será próspero? Não é buscar Deus com medo de punição, mas é buscar Deus porque Ele merece a nossa adoração. E para finalizar, os puritanos chamavam o culto público de um mercado da alma, lugar onde a alma se abastece para a semana. Muitos se arriscavam à prisão para congregar. Se eles valorizavam a ponto de arriscar a vida, como nós podemos faltar por qualquer coisa? Queria que você pensasse nisso, irmão. Qual é a importância do culto para você? Como você leva isso aqui em consideração? Não a mim, mas a Deus. Amém?